Então vamos dar continuidade aí à cultura da roseira. Nós vimos a parte de clima, variedade, espécies e a produção de muda, as possibilidades, os níveis de tecnologia. E hoje a gente vai estar trabalhando então a parte de plantio. Da mesma forma que nós trabalhamos com a produção de muda, níveis tecnológicos, a gente vai estar trabalhando também no sistema de plantio os níveis tecnológicos. Lembrando que no final dessa aula, então, vocês vão estar fazendo a sabatina. A sabatina de hoje, né, seguindo a solicitação de vocês, vai ser o que? Dentro daquele projeto que vocês pensaram, né, na área, agora vocês vão fazer a mesma coisa para o sistema de plantio. Vocês vão escolher um sistema de plantio, um espaçamento e um sistema de plantio de acordo com a com a característica de plantio seu. Não é simplesmente dizer, eu vou fazer plantio no espaçamento, no solo. Não. Olha, existe esse espaçamento tal, esse tipo de plantio, que para mim é melhor ou pior, eu tenho um investimento tal, o outro investimento, a tecnologia eu acho mais difícil, o manejo é mais difícil. Então é esse tipo de ponderação, vocês vão estar discorrendo sobre a escolha e dizendo o porquê, e não escolheu o outro, escolheu esse ou aquele. Então essa que é a ideia da sabatina. Então vamos começar a aula, né, que vai ser desse sistema de plantio. A partir da muda pronta, então nós vamos fazer o plantio, tá? Então nós vamos começar com um sistema mais simples, de um pequeno produtor, tá? Que planta no chão, né, que pode ser a céu aberto ou não. Nós já vimos alguns, né? Mas aqui vamos já pensando um produtor com a tecnologia mais simples, mas pelo menos tecnificado. Esse aqui é um produtor que, para iniciar o plantio, ele faz um sulco aqui ele passa um sucador até de 1 metro, jogando calcário dentro do sulco. Depois ele joga o esterco, né? 30, no mínimo 30, nesse caso aqui é 40, que é um suco único que ele faz, 40 litros de esterco por metro. Depois faz esse preparo, então o calcário, correção, toda é feita a análise. Ele faz depois prepara o canteiro para vir o plantio. No caso aqui ele está usando um sistema de irrigação, que é um tubo, né? Com micro, semelhante a um que nós já vimos até para o crisântemo, onde joga-se a água na forma circular, né, como um leque aqui em volta, né, pegando, ou seja, para que a irrigação mantenha a uniformidade adequada, ele acaba fazendo um excesso de água, onde cruza a água de lá. Veja o desperdício de água que está ocorrendo aqui, ervas daninhas, mato. Então, um sistema mais que, dada essa visita, que esse grupo de produtores foram no Equador e viram, então o produtor ele copia alguma coisa que ele vê que está dando certo e que pode dar certo para ele. Então, ele coloca, inclusive, esse sistema numa certa altura para facilitar a capina e tudo. Tá? Então aqui ele está usando aqui um espaçamento de 40 por 30, né? Então 40 aqui e 30, 35 aqui, isso é variável também. Nesse caso aqui é um produtor que produz a muda numa outra área. Essa muda é uma muda que já tem aí em torno de quase 9 meses. Essa muda é aquela muda feita no campo, deixou amadurecer, podou ela, né, e arrancou até de raiz nua e foi feito o plantio aqui. Ela não morre praticamente, aqui ela já está começando a brotar a nível. Então ele está aqui mais ou menos esse plantio há cerca aí de uns
5, 6 dias e já está começando a brotação aqui. Então esse é o sistema, né? Então nós vamos ver plantio onde nós conseguimos. Isso aqui faz parte da sabatina, onde vocês vão calcular qual que é o número de plantas por hectare. Imaginando que aqui um espaçamento de 40 por 30 e por 1,60. Então daqui até aqui 40, aqui até aqui vai dar se é 1,60, então vai dar 1,20 dessa canteiro até esse aqui. Na verdade, na prática ele imagina aqui 1 metro de canteiro e 50 centímetros, aqui é 60 centímetros, né? Mas para se fazer a conta, né, nós vamos ter plantio já, que iniciamos aí com cerca de 28 mil plantas por hectare, né, de 25 a 28 mil plantas por hectare. Isso aqui vai dar mais ou menos isso. Deixo para vocês calcular o valor preciso aí. Aqui um outro produtor, já com um nível tecnológico um pouquinho diferenciado. Então, só lembrando aqui é usado o porta-enxerto rosa canina, né? Rosa multiflora, né? Também chamada canina, que é o cavalo, o paulistinha, também chamado, que é bastante rústico, né? Mas que não dá o vigor desse aqui. Esse aqui já é um produtor, já é a Brasil Flower, né? Que já usa um espaçamento um pouquinho diferenciado. Aqui é feito da mesma forma que o outro, só que 2 sulcos. Aqui passa um subsolador com calcário aqui, um subsolador com calcário nessa outra linha em cerca de 1 metro, e depois é feito 2 sulcos. Esses 2 sulcos, cada suco preenche com esterco, né, ou um composto orgânico, mas no mínimo 30, nesse caso aqui vai dar 30 nesse suco, 30 nesse aqui, quase 60 litros de esterco por metro quadrado, muito caro. Aí você vai falar, mas todos usam isso? Não, isso aqui é o ideal e alguns acabam utilizando, né? Quando o preço está bom e tem dinheiro, ele acaba investindo um pouco mais. E o espaçamento que é feito aqui? O espaçamento é 30, 50, 30. Tá? E entre plantas, 40 centímetros. Tá? E entre uma rua e outra, mais 1 metro. Então, vocês vão fazer, qual que é o espaçamento? 1, 30, 50, 40. Tá? E aí vocês conseguem ver já um número de plantas por metro quadrado, né, bem mais elevado do que o outro, que vai estar próximo aí das 50 mil plantas por hectare. Tá? Então já é um espaçamento diferenciado, principalmente que aqui ele já usa esse espaçamento onde tem o sistema de irrigação, fica entre esses 30 com 30, onde passa o gotejador. Então 2 linhas de gotejador, né? E as 2 linhas vamos dizer 2 linhas duplas, né, de produção de plantio aqui de rosa. Aqui é usado o inerme, onde na verdade ele vem inicialmente plantando o porta-enxerto que chega da Alemanha e vai plantando essas mudas aqui, e depois faz a enxertia diretamente no local aqui. Algumas plantas às vezes tem que replantar. Aqui tá parecendo que tá falhando, mas não tem não, é o jeito da foto que ficou ali. Às vezes é porque ainda isso foi feito alguma enxertia ou podou agora e ainda não brotou o porta-enxerto. Deu a diferencinha entre uma planta e outra na velocidade de início de desenvolvimento da gema que foi enxertada. Ok? Então veja que está brotando aqui já diretamente do porta-enxerto, né? É um porta-enxerto bem grosso, mas já nasce um ramo muito vigoroso. Tá? Então uma tecnologia diferente. Aqui a gente pega as estufas, aqui estufa construída, que lá é uma área
de declividade está nesse sentido e os canteiros nesse sentido. Acabando de se fazer esse plantio, aqui a gente está vendo aqui o gotejo, né? É colocado, então, feita a cobertura morta ou mulch com, aqui no caso está aqui o bagaço de cana. Naquele momento que eu tirei essa foto, o bagaço de cana, eles ainda conseguia utilizar isso aqui, que isso aqui na verdade era problema até nas usinas, né? Então hoje já não se consegue esse material de graça, né? Porque a usina usa como fonte de energia, então não dá para usar. A vantagem desse material é que eu colocava ele aqui, isso aqui durava aí 1 ano, 2 anos, mantendo a cobertura morta, né, de todo esse substrato. A vantagem é que a quantidade que colocava é bem grande, né, colocando na superfície, a vantagem é que não dava mato, conseguiria cobrir toda esse substrato, enquanto a muda estava desenvolvendo, até ela fazer a cobertura aqui e ter a competição, né, reduziria o mato com esse mulch aqui, além de manter a umidade mais constante ou durante o dia, ok? Aqui também a gente está vendo aqui, coloca esses suportes e um arame para conduzir as plantas só dentro dessa área, senão você não conseguiria nem passar nessa área aqui. Então, eventualmente, você está passando aqui um ramo, está crescendo, já volta ele para dentro e ele mantém todo o desenvolvimento nessa área. Isso aqui conseguia-se uma alta produtividade aqui, né? Mais de 120 mil dúzias por hectare, tranquilamente aqui. Então, um potencial até de 180 mil dúzias por hectare. Mas nesse caso aqui trabalhava com a média aí, que só exportava material extra, né? Ou vamos dizer, hastes longas. E os demais ia para um triturador e fazia substrato, não vendia nem no mercado inicialmente, porque eram tudo variedades patenteadas naquele momento que estavam trabalhando. Como era uma empresa, uma multinacional, eles, até a entrada e a saída do pessoal aqui era complicado. A gente fazia visita, não podia levar bolsa, até foto era limitado, alguns lugares não podia tirar foto. Que já conduzindo essas mudas já um pouco maior dentro dessa área, veja que aqui mantém limpo, né? E aqui é porque eles trabalhavam com um sistema de programação de colheita. Então nós temos todos os ramos podados para vir todos eles a produção nessa área, toda ela ao mesmo tempo. Que só mais um detalhe já de uma planta já conduzida com aí seus 5 anos de produção, né? E a gente vendo como que está o manejo. Então toda a cobertura morta, a gente nem vê aqui o gotejo, né? Então, mas eventualmente tem que vir aqui e ver se você vê alguma planta que tem algum problema, pode estar entupido, você tem que mexer nesses gotejadores aqui. Mas dá para a gente ver aqui o porta-enxerto, né? E aonde foi a enxertia. E os ramos, esse aqui caso deixou 2 ramos. Esse aqui foram eram 2 ramos também, mas provavelmente depois era uma planta muito vigorosa, saiu um 3º ramo. E ainda mantendo esse vigor, quando foi feita algumas podas de corte aqui, saiu outros ramos também que foram deixados, porque todos eles bastante vigorosos. Você nunca deixa ramo, né, dentro de um manejo adequado na base que tenha diâmetro aqui menor do que 1,5 cm. Né? Se tiver numa competição começar a ter ramos mais finos na base, é sinal que o manejo não está adequado. A gente vai ver isso aí então na parte de condução e poda. E mais um detalhe, né, que a reposição de material orgânico, no caso isso aqui
com composto orgânico. Aqui não era bocashi que eles chamavam, era composto orgânico, mas os produtores usam hoje o bocashi. Poderia até ser o bocashi, mas como a gente acabava, era uma visita que a gente fazia, acabava, material orgânico, e acabava não passando essa tecnologia toda. Tinha um agrônomo que era responsável pela adubação, outro que era para poda, ou pela colheita, outro pelo controle. Então eles dividiam as funções, onde e a pessoa trabalhava o dia inteiro, que não dava tempo quase que de... a ideia era realmente não passar a tecnologia toda para uma só pessoa. Essa que era a ideia dessa fazenda aqui na época. Aqui nessa área programada, nós temos aqui uma área que já está com um botão um pouco maior, uma área que está no início da parte de brotação. Como que eu sei? Por causa da coloração, né? Então, a coloração, quando você faz a poda do broto, no início, um broto bem vigoroso, ele fica arroxeado. Depois ele vai ficando verde, né? Até a formação do botão, com folhas mais maduras e um verde mais escuro. Né? Então, provavelmente aqui para cima a gente já tem flores que já estão no momento de corte. Outra que acabou de colher aqui. Aqui um produtor, né, na área de Barbacena, uma área na parte mais alta, lá que está a mais de 1.700 metros de altitude. Então, na época do frio, essas áreas, a temperatura facilmente tem geada, a temperatura chega aí abaixo de zero. E a gente sabe que abaixo de 12 graus o desenvolvimento ou o crescimento já pode ser problema. E pode, no caso de uma geada, pode afetar o desenvolvimento. Então essas laterais são fechadas à noite, né? No caso aqui até sobe, né? E durante a noite esses tambores aqui coloca carvão e põe queimar a noite inteira, não tendo carvão, coloca lenha, depois que eu fecho as laterais, tá? Para isso, na verdade, produz até fumaça e se mantém aqui essa fumaça, que é como se fosse a injeção de CO2, que melhora o desenvolvimento da planta e, além disso, mantém a temperatura mais constante durante a noite, ele deixando essa fumaça aqui fechada as laterais. E mesmo que gire lá na parte de dentro uma fonte de calor e essa fumaça, então não tem problema e mantém o crescimento mesmo no período frio naquela região lá. É claro que tem processo muito mais aprimorado, caldeira, sistema de aquecedores que poderia ser usado, né? Mas em alguns casos são usados, nós vamos ver em outro nível tecnológico ali para frente. Então aqui nós já temos um outro produtor, na verdade não é no Brasil, né? Só pela limpeza e tudo, você já vê que é um pouquinho diferente. Aqui a gente estava implantando, isso aqui na época do meu doutorado, na NIRP, é um sistema hidropônico. Aqui na época a gente ia fazer um estudo de qual o volume mínimo de substrato para se fazer hidroponia com rosa. Então na época existia uma desconfiança que nós estávamos com vasos que usava mais de 7 litros, que eram 3 plantas, mais de 21 litros de substrato. A ideia era a gente estudar qual que era o mínimo. Nós começamos a estudar aqui, no caso 3 plantas, dava 7 litros, então nós estudamos 7, 6, 5 e 4 litros de substrato por planta. Quando nós terminamos nosso experimento, o produtor viu que estava funcionando de 4, ele já estava usando menos de 4. Esse menos de 4, na verdade, eu não consegui acompanhar, porque acabei vindo embora. Mas, de certa forma, aqui, então, era um substrato que usava, no caso lá era a perlita, que não, era a pedra pómez, na verdade, e tinha também com perlita, que é uma rocha leve e porosa e inerte, não fornece nada de nutriente, mas que serve de suporte para a hidroponia.
Então aqui é feito os gotejadores, nós vamos ver vários tipos de gotejadores aqui. Pode ser do tipo espaguete, pode ser do tipo fita gotejadora ou com gotejadores. E aqui ele drena e isso aqui retorna lá para as caixas, né, a solução e volta ao sistema, que na Europa não pode jogar nada de nutrientes no solo, contaminar o solo. Então lá, e a qualidade aqui é fantástica, nem doença não dá e a produção é máxima, vamos dizer. A gente consegue ter o máximo de desenvolvimento ou de potencial, de explorar o potencial genético máximo dessas plantas aqui. Que já era uma área experimental que a gente estava trabalhando, tá tudo sujo aqui porque a gente tira um experimento, põe outro, né? Então na verdade já tinha sido outros experimentos aqui, a gente estava montando aqui esse experimento com vasos diferentes, onde aqui a gente fazia irrigação, era o espaguete aqui, e o excesso de água drenava e voltava para a caixa. Tá? Então aqui era um manejo que a gente estava diferente, que a gente viu ali, que a gente vai ver, que era o sistema tradicional de manejo da planta, né? Que nós fizemos uma poda e iria conduzir aqui essas plantas no início do experimento. Aqui a implantação de um produtor, né? Aqui no caso produtor mesmo, chamado fazendeiro. Aqui isso na Itália, né? Norte da Itália, onde nós temos aqui já na serra, ou dentro da cidade também. Isso aqui são fazendas dentro da cidade, o cara tem como se fosse uma chácarazinha, e o cara é produtor. Aqui toda ela primeiro forra com esses plásticos. Aqui nós já temos uma caldeira, tá? Porque lá fora essa estufa é toda de vidro, tá? Porque na época do frio, às vezes lá fora chega a temperatura -7, nessa região -8 graus, né? Em períodos curtos, mas chega. Vai falar, mas e o gelo cai aqui? Não, porque como aquece, toda neve que cai aqui, ela acaba escorrendo como água. Então não forma gelo aqui, né? Não esfriaria demais. E aqui primeiro, além de forrar, coloca esse... aqui no caso o isopor, para isolar o frio, que a terra também gela muito. Então isolar a produção. Aqui nós vamos fazer uma produção tipo canaleta, em vez de ser, poderia ser vasos aqui em cima, mas aqui no caso vai ser canaleta. Aqui já estão as canaletas feitas de um material de um polipropileno. Então aqui montando a irrigação, né, já montou a irrigação. Aqui acho que não tinha irrigação, estava nas extremidades aqui nesses cavaletes. Então o cavalete da irrigação, e onde passa, é um suporte onde vai passar essas canaletas que começa, que é o sistema de dreno, onde a água cai e vai drenar nas extremidades da irrigação. Nós vamos ver por cima, vocês vão entender, né, que são essas canaletas aqui. Então isopor aqui, isso aqui nós mesmos que montando, mas o deles lá fica muito mais bonito que isso aqui, né? Isso aqui nós mesmos montamos, né, com a quantidade mais rapidamente, fizemos o plantio lá, mas como vai ficar um período curto, é mais experimento, então a gente não caprichou como eles capricham lá, mas o desse fica bonito, bem mais bonitinho que o nosso aqui. Isso aqui é na área experimental que eu estava trabalhando. O mesmo sistema, só mostrei lá como foi feito isso aqui. E de baixo aqui, esse aqui ele cobre como se tivesse um morcho aqui, cobrindo, só fica o lugar da planta sair. Aqui é um daqueles produtores, usando aqui o sistema de irrigação, né? E esse aqui já está usando aqui 4 litros, 3,5 por planta. Então aqui praticamente a canaleta é baixinha, 20 centímetros por 20, e as plantas aqui a cada 10 centímetros uma da outra aqui. Acho que aqui ainda estava com 10 ainda. Então aqui no sistema de irrigação por gotejo, né, fita gotejadora, com gotejadores aqui. Então a cada
aqui no caso parece que estava a cada 15 centímetros um gotejador. Então 2, 3 plantas, 7, isso, 15 centímetros. Existia também, em vez de ser fita gotejadora, alguns produtores preferiam isso aqui que joga um jato, né, uma microaspersão de baixo aqui. Então isso aqui fecha e joga esparramado. É bastante interessante, né? Mas facilita o manejo, porque já joga esparramado aqui. O outro vai gota a gota e ele acha que não funciona bem. Mas todos eles funcionam, dá certo do mesmo jeito. Então, como não tem uma pesquisa dizendo, não, esse funciona, aquele não. Cada produtor tem a sua tecnologia e acha que a dele é melhor. Aqui já é no Brasil, né? Copiando lá de fora essa tecnologia, aquele sistema de manejo em hidroponia, só que fazendo a nível de solo, já com fileiras duplas, uma fileira de cá, outra de cá, né? Utilizando aqui em torno de 10 centímetros, né? Com a fileira dupla e 2 fitas de gotejo. Isso aqui é um solo bem arenoso, por isso que o produtor quis fazer 2 fitas de manejo aqui, 2 fitas de gotejo, desculpa, de gotejo. Na verdade, não há necessidade de tudo isso aqui, né? Nós vamos ver. Mas é adaptação da tecnologia, um manejo um pouquinho diferente também. Aqui no Brasil, já começando o sistema de hidroponia, isso começou no sul de Minas. Na verdade, quando eu cheguei da tese de doutorado, o pessoal falava, vamos montar isso? Eu falava, vamos. Aí eles começaram a montar no sul de Minas, a coisa deu certo. O produtor falou, não, eu estou indo para Fortaleza. Foi antes de começar o plantio lá em Fortaleza. Falou, vou plantar tudo desse sistema lá em Fortaleza com isso. Né? E aqui no sul de Minas nós praticamente fizemos uma fileira dessa e deu certo. E toda a plantação dele lá, que é os réias, lá em Fortaleza, é com esse sistema agora. Isso aqui é montando lá em Fortaleza, mas já tem uma área muito grande. Hoje já deve ter uns 60 hectares, todo ele plantado dessa forma. Então são vasos, aqui já utilizando em torno de 12 litros cada vaso. Então 12 litros, 3 plantas, dá 4 litros por plantas. Né? Então isso aqui com suporte de fileiras duplas, né? E como substrato, lá tinha a fibra, Amafibra, que produz, na verdade, coco, né? A empresa, e tinha montanhas e montanhas de fibra de coco lá, né? Não sabia o que fazer daquilo. Então eles pensaram usar como substrato, já tinha começado na época, né? Então esse substrato, para usar isso aqui como substrato, eu tenho que levar ele para piscinão e trocar a água, deixa aí uma semana até a água sair limpinha, que é toda os fenóis sai, aí ele é seco e vai ser utilizado como substrato. É moído mais grosso, mais fino. Então isso aqui é um médio que é usado para a hidroponia. Então enche todos esses vasos, né? E depois vai ser feito o plantio aqui. Então no caso aqui está sendo usado aqui 1,5 metro. Inicialmente começou com 1 metro e começou a dar problema, né, de manejo. Hoje está usando aqui em torno de 1,5 metro entre essas fileiras duplas aqui. Mais um detalhe dessas estufas, cada estufa dessa aqui tem cerca de 1,5 hectare, ou 15 mil metros quadrados cada estufa. Ele tem várias lá. Mostrando um detalhe aqui do vaso todo furado, né, com a fibra. Aqui não está sendo colocado aqui o sistema de coleta, né, dessa água cai aqui, deveria ser colocado aqui já antes do plantio, da montagem, um sistema de coleta da solução. Mas aqui eles vão fazer só como fertirrigação nessa fase inicial, depois vão investir no sistema fechado. Aqui já o plantio, 7 centímetros entre plantas,
né, já atrasou um pouquinho, já fez um plantio, já está brotando, já estava começando a brotar. Ou se não, fez o plantio aqui e já está brotando, não me recordo exatamente. Foi feito exatamente isso, porque aqui ainda não brotou, aqui já brotou, aqui já não brotou. Depois, aquela que brotar primeiro acaba saindo na frente. E aí, aqui, o sistema de irrigação por espaguete, 2 por vaso. Um outro produtor que não quis fazer hidroponia, mas viu que a hidroponia era mais fácil o manejo, também naquela região lá de Fortaleza, uma outra empresa, mas um produtor mais tradicional, falou, mas eu vou fazer o mesmo manejo da hidroponia, mas vou fazer no chão. Não quero esse negócio de hidroponia, não. Então, mas ele também tem lá nesse sistema uma área também provavelmente mais de 30 hectares. Né? Não saberia te dizer se ele passou para hidroponia, tem algum tempo que não vou lá. Então veja, as mudas, tudo do tipo muda enxertada, enxerto de mesa, né? Ainda nem brotou, já foram plantadas. Veja que está com a microaspersão, acabou de fazer o transplante. Essa microaspersão é só durante uma semana, depois já vai ser só o gotejador aqui. Então aqui usou também fileira dupla, 2 mangueiras de gotejo, tá? Para estar irrigando uma parte e a outra. Como a região é mais quente, lá tem um horário quente, acabou colocando mulch também nesse escanteiro. Aqui um detalhe desse escanteiro, então deve dar dinheiro, né, para o cara investir. Isso aqui é tudo feito com enxada manual, né? Então esse escanteiro nessa altura, não sei se já tem alguma máquina, já deve ter, às vezes até inventado alguma máquina para fazer isso aqui. O produtor mesmo acaba criando essas opções. Então esses canteiros são muito altos, enterra esse plástico aqui, e aqui passa um arame próximo, tá? Então aqui eles estão usando 2 fitas de gotejo ainda. Aqui é um outro produtor que ele passou o plástico todo por cima e ele achou melhor furando, né, o plástico posteriormente. Aqui o tipo de enxertia, se vocês verem que até eu mostrei para vocês lá, a enxertia do tipo inglês simples, aqui já usando garfagem, né? E invertida ainda, ou seja, ela pega do jeito que der, cada produtor faz do seu jeito, né, que achar que é melhor e que deu certo, ele, deu certo, não, eu que inventei, é meu jeito, e acaba fazendo. Então uma mudinha já brotando, já no local, né, a irrigação está passando por baixo aqui. Mostrando um detalhe da altura, né, que cerca aí de 60 centímetros. Se ele não fizer isso aqui, porque não tem jeito de fazer esse manejo aqui de poda no chão, nós vamos ver como que ele é feito, porque teria que trabalhar agachado sempre para fazer a colheita. Então não dá para se fazer isso. Então por isso tem que ser feito isso aqui, esse canteiro bem alto, para possibilitar a pessoa trabalhar só sem precisar agachar, questão de ergonomia, né? Não teria jeito, né? Ele mataria os funcionários dele todo. Então, por isso esse investimento alto, né? Aqui só um detalhe mostrando as estufas também, que são fechadas, ela tem a possibilidade até de fechar aqui. Nesse caso aqui, lá o problema é a temperatura, né? Esses plásticos aqui, nenhum deles, eles são separados. Então, esse plástico, aqui tem um cabo de aço, aqui tem outro cabo de aço, e aqui outro cabo de aço, onde aqui numa parte mais alta a água corre por aqui. E é sempre aberto, um sobre o outro, né? Então, qualquer caloria, toda ela parte aqui, ventou, ele abre aqui, né? Então, essa é uma estufa com o pé direito aqui, chega na parte central de 7 metros, e nessa parte mais baixa aqui 5 metros. Tá? Vocês vão ter um detalhe dela aqui em outro local para mostrar para vocês. Mas esse é um sistema só para vocês verem, não tem nada, né, aqui de vigas não, de pilares internos, né? Então o vão aqui é muito grande, que é só cabo. Então praticamente nós temos vão aqui de 35, 40 metros de comprimento, né? Então
Então, esses cabos aqui, ele é esticado no chão e vai na parte mais alta até do outro lado. E é fácil de trocar o plástico, é só com uns prendedores aqui que são colocados. Essa estufa tem um custo um custo de montagem muito mais barato do que as outras. Por incrível que pareça, aqui não pegou só os venezuelanos que fizeram e fizeram lá para o pessoal de Fortaleza. Tem um produtor que fez isso, o outro está com o sistema tradicional ainda. Isso é um detalhe do plantio, né? Espaçamento 7 centímetros entre plantas, seja ele no chão, né? Então a tecnologia, vamos dizer assim, onde a gente consegue ter aqui praticamente uma fileira única e próximo a 60.000 plantas por hectare, tá? Tanto no sistema de solo quanto no sistema hidropônico. A ideia aqui, na verdade, até que eles mexeram nesse espaçamento, eu acho que está dando menos um pouquinho de 60.000 plantas por hectare. Então, cabe a vocês depois calcular, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui estaria 40, né? 40, aqui tá, na verdade está 50 centímetros entre o centro e o centro, e depois mais 1,5 m, e depois aqui de 7 centímetros entre plantas, fileiras duplas. Então vocês têm que fazer o cálculo, vocês têm que pegar daqui, né, meio metro, né, e depois mais 1,5 m, 2 metros, né, e aqui 7 centímetros e 40 de um número de planta, para vocês acharem quantas plantas por hectare. Aqui mostrando um detalhe da fertirrigação, e também é uma hidroponia que onde irriga aqui cai no chão, então na verdade é uma fertirrigação, só que desperdiça muita solução. Então a ideia é que é recolher, voltar para a caixa e ela retornar para cá. Mas acaba a pressa do produtor, ele quer produzir, ele tem medo de errar, ele gasta muito, porque na verdade o que joga aqui, né, poderia estar circulando e contaminando menos o meio ambiente. No Brasil permite jogar no chão. Se fosse na Europa, isso aqui nada, isso aqui é crime. Então, a gente termina a parte de plantio, o sistema de plantio. Então, deu para a gente ver desde o sistema a campo, com diversos espaçamentos, um sistema com um sistema de manejo que nós vamos ver, e um sistema hidropônico, né, que nós vimos em vaso ou em canaleta, que poderia ser usado. Qual é o melhor? Na verdade, a ciência não se provou nada, só sabe que funciona e teste quem está mandando. Lá fora, né, se usa a canaleta, que é mais barato do que o vaso, né, e também com um sistema de gotejo. A fita gotejadora direta contínua. Teria que testar um ou outro, fazer análise econômica. Tá ganhando dinheiro, cada um faz do seu, enquanto estiver ganhando dinheiro, a hora que a coisa for apertando, vai ajustando a tecnologia. Como ainda tem, né, esse lucro é bastante alto, então acaba não sendo muito padronizado o sistema de plantio. Apesar de ser altamente tecnificado, manejo de irrigação e tudo, alta tecnologia, mas não existe padrão ainda. Então, lembrando agora, vocês vão fazer a escolha qual que é o sistema que vocês vão usar e o porquê de um, não o outro, qual o espaçamento, qual que é a ideia sua. Você vai ter que discutir isso aí e fechar essa sabatina de hoje. Falou, até mais. A próxima nós entramos com a parte de manejo da poda.